Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Psique.ideias, um canal voltado para você que é estudante ou para você psicólogo que acabou de formar e ainda está escolhendo sua área de atuação, ou para você que gosta de saber sobre a saúde mental. Nosso tema de hoje chama-se psicossocial. Na verdade, você sabe o que significa psicossocial? Não? Então vem com a gente. Olá, nós estamos aqui hoje com o professor Maximiliano Rodrigues, não é isso? Isso. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio para a gente falar um pouquinho sobre a questão do fenômeno psicossocial. Bom, agradeço pelo convite, Orleans. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos lá. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o professor, né? Quem é o professor Maximiliano, mais conhecido como professor Max, não é isso? Isso mesmo. Bom, eu sou graduado e especialista em psicologia, mestre em psicologia social. Sou professor do curso de graduação e de pós-graduação do Centro Universitário UNA. E nos últimos tempos eu tenho estudado principalmente psicologia social, epistemologias alternativas, direitos humanos e áreas afins. Muito bem. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser: o que é o psicossocial? Bom, quando a gente fala de fenômeno psicossocial, a gente busca dizer da construção psíquica do ser humano, né? Uma construção que está bem vinculada às questões sociais, culturais, econômicas e políticas que perpassam o nosso cotidiano. A gente poderia até falar de biopsicossocial, né, que é um termo que muito conhecido, vai ao né? encontro, né, da complexidade. Muito mais do que às vezes o psicossocial só, né? Exato, e vai muito ao encontro dessa complexidade que exige na compreensão do ser humano, mas trazer o social para o psíquico é enfatizar como que o sujeito é construído nessa sua experiência de vidas. Assim, no fator interno e externos, né? Exato. Então, quando a gente fala de psicossocial, a gente está dizendo que o ser humano ele é construído a partir de uma intersecção entre o interno psíquico e o externo social. Ao mesmo tempo que ele se constrói a partir do social, ele está construindo o social, ele está construindo cultura, ele está construindo o mundo, ele está construindo a objetividade. E essa objetividade, esse mundo, esse externo, ele está construindo o próprio psiquismo humano. Sim, quando a gente fala dessa palavra psicossocial de forma composta, mas na verdade composta por fatores, né, tanto psicossocial, o que a gente quer dizer com questões sociais? Sim. As questões sociais são todas as dimensões que são construídas pela própria cultura humana. Então a gente está dizendo das instituições, família, as instituições religiosas, as instituições de educação, escolas, né? Escolas, universidades. A gente está dizendo também das ideologias, né, dos nossos conjuntos de ideias, da nossa cultura, dos nossos signos, do que a gente vai passando de geração para geração em termos de valores, de conhecimento, de construção. Então, tudo isso imbrica, né? Está fortemente relacionado a essa nossa construção do eu, essa construção do nosso próprio psiquismo. E quando a gente busca a questão do social, indo para a área psicológica, o que afeta diretamente a pessoa? Assim, isso é uma questão complexa e importante, porque nas emoções, comportamento. Quando a gente fala de psíquico e social, é difícil no campo prático a gente separar essas duas instâncias. Porque como é uma mútua construção, um está construindo o outro a todo instante, né? Então, o sujeito ele é construído a partir do seu meio, a partir do seu território, a partir da sua comunidade, a partir da sua relação familiar, da sua relação com as instituições que ele perpassa, seja a instituição de trabalho, seja a instituição de ensino, seja o seu próprio bairro. Então, todas essas instâncias vão nos construindo, né? Eu tenho muito dentro desse meu psiquismo, da minha instituição familiar, né? Dos meus pais, dos meus irmãos, da minha cultura de bairro,
né, da nossa cultura mineira. A gente fala de ambiente, ambiente Isso. social na qual a pessoa convive. Exato. Então, esse ambiente vai nos influenciando. Né? Você, Orleans, tem muito de pessoas que foram referências na sua vida, de instituições que foram referências na sua trajetória. Seja instituição de trabalho, instituição de ensino, seja instituição que você frequenta, o clube de lazer, né, os grupos, né, de amigos, Isso tudo molda etc. o perfil da pessoa? Isso tudo vai moldando, vai influenciando e vai produzindo comportamento. Né? Vai produzindo o que eu sou. Comportamento, resultado, né, que nós temos. Exato, comportamento, sentimento, emoções. E onde encontramos o fenômeno psicossocial no dia a dia hoje? Bom, o fenômeno, ele está em tudo, né? Esse fenômeno psicossocial. Assim, quando a gente pensa em ser humano e sociedade, a gente está pensando no nosso próprio modo de ser e estar no mundo. Né? Então, a gente encontra o fenômeno psicossocial no momento da nossa própria análise, no momento da nossa interação social, no momento da nossa interação com qualquer instância externa, né, que automaticamente está interagindo com o nosso psiquismo. Me veio uma pergunta aqui na cabeça muito interessante aqui. O que aconteceu durante a pandemia e após a pandemia com relação à questão do ser social? De estar presente com outras pessoas, de conviver em grupo. Porque a pandemia afastou, né? Pessoas ficaram mais dentro de casa, afastaram dos seus colegas, das suas atividades normais. Trouxe um certo transtorno? A pergunta interessante. Bom, nós temos algumas narrativas, né? Eu tenho estudado um pouco sobre essa questão e uma tese, não uma narrativa que eu tenho adotado é a que a nossa perspectiva grupal, a nossa perspectiva de coletividade, ela tem se esvaziado. Eu estudo muito psicologia comunitária, eu sou mestre em psicologia comunitária e o que eu tenho defendido é que esse fazer comunitário que vai influenciar profundamente no nosso psiquismo, ele tem sido esvaziado por uma nova onda de construção de sujeito, muito ligada ao neoliberalismo, às novas formas de produção, né? De mundo, de produção de capital e etc. Até mesmo a visão do mundo, né? Exatamente. Então, a pandemia aprofundou um pouco mais esse esvaziamento coletivo. Né? Então, se a gente tinha, por exemplo, na década de 70, 60, 70, 80, um fazer coletivo muito forte, né, em todos os âmbitos, a gente vai se perdendo isso com o avanço, né, do neocapital e com essa perspectiva de que o sujeito, então, é dono do seu próprio destino, do seu próprio caminho. Ele tem que ser suficiente para todas as suas problemáticas, para todos os seus objetivos. Então, a partir do momento que a gente compra essa ideia é difundida e a gente, de certa forma, acredita nisso, a gente começa a dar menos ou a interagir menos com o outro. Né? E isso não traz uma certa pressão a mais do que a gente já convive naturalmente? Traz, porque como um filósofo Byung-Hun vai dizer, quando você tem toda a autonomia, como eles pregam para a sua vida, o fracasso também é de responsabilidade sua. Né? Então, a gente já não pensa mais nos problemas cotidianos como um problema da coletividade. A gente começa a se autoculpar. Né? A gente começa a sofrer de uma maneira muito individualizante, né? Muito individualizada. Isso é muito ruim, né? Porque essa perspectiva de coletivo, essa perspectiva de grupo, ela nos agregou, né, em bastante dimensões ao longo da nossa trajetória, né? É até interessante, né? Qual tão importante conviver em grupo hoje? Né? Já as pessoas estão tão individuais, né? Esse negócio de hoje de poder trabalhar em casa já tira um grupo de trabalho formado e vai fragmentar, vai trabalhar em casa, não tem contato um com o outro, né? As próprias faculdades, né? Estavam tendo aquelas aulas praticamente virtuais, né? Você tira aquela questão do olho a olho com o colega, de discutir aquela matéria ali, discutir algum tipo de trabalho. Qual que é a importância disso? O que trouxe prejuízo para a gente? Ótimo. Bom, eu também acredito numa ideia, né, muito a partir de Silvia Lane, de Martim Baró, que são autores importantes para a gente entender o fenômeno psicossocial, de que grupo é modo de produzir vida.
né, modo de produzir fenômeno psicossocial. A gente produz sujeitos a partir de diversos grupos. Seja no seu grupo de trabalho, seja no seu grupo do bairro, seja no seu grupo da faculdade. Então, um grupo, a gente começa a entender o conceito de grupo para além daquela perspectiva de um conjunto de pessoas ligados ao mesmo objetivo. Né? Grupo, a gente compartilha de alguns objetivos, mas grupo, a gente compartilha problemáticas, a gente pensa em conjunto. Eu percebo que o outro, às vezes, ele está passando por algo similar ao que eu passo, e talvez ele tenha uma ideia para além, porque ele já vivenciou algum processo que eu estou vivenciando. Né? Grupo forma identidade, o grupo forma sujeito. Né? Então, quando eu estudo também epistemologias alternativas, então, quando eu visito algumas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades rurais, a gente percebe a importância do fazer coletivo. Porque aquilo ali vai produzindo, né, algumas categorias centrais ao psiquismo, como memória, identidade, atividade, consciência. Então, o grupo vai trabalhando todas essas instâncias que são fundamentais ao sujeito, né? Gerando memória, sentimentos de pertencimento, formas, né, de resolução de problemas, apoio, amparo, conflito, que também é importante. A gente tem que pensar mesmo, né? Limitações. Tem que aprender. Exatamente. Né? Né? E ela trabalha muito com emoções, quando a gente fala mudanças psicossocial, emoções, comportamento. Né? Você acabou até respondendo uma pergunta aqui que seria como o grupo social ele molda a forma de pensamento e sentimento, sabe? Acabou respondendo essa pergunta aqui. Mas assim, quando a gente fala em psicossocial, tem algo assim mais popular que leva a pessoa a entender que existe uma palavrinha-chave no meio desses dois, dessa palavra que eu falei, que é composta por fatores psicossocial? Entendi. Tem algo a mais ali? Quando a gente está falando de psicossocial, a gente está falando de todas as dimensões que vão estruturar o sujeito. Tá? Então, quando você cita as emoções, é interessante porque, por muito tempo, né, isso foi uma questão filosófica, a gente começa a separar sujeito e sociedade. Né? O que é sujeito, o que é sociedade? O sujeito é mais ruim ou ele já nasce bom? Então, a gente começa a criar algumas dicotomias. O sujeito é razão ou ele é emoção? Né? E a tese que a gente segue, principalmente na psicologia social crítica latino-americana, é que a gente tem essas instâncias em constante interação. Então, para eu ser, eu sou razão, mas eu também sou emoção. Né? Então, emoção, razão, sentimento... Já estão vinculadas? Né, estão vinculadas. E uma instância fortalece a outra. Não sobrevive sozinha. Não sobrevive. Então, a gente precisa de entender que não são ideias dicotômicas. O social está vinculado ao nosso psiquismo, ao sujeito. E o sujeito ao social. Um está construindo o outro a todo instante. Então, a gente defende a tese de que são instâncias que estão em constante interação e não são dicotômicas. Então, a emoção está nesse fenômeno porque o sujeito também é sujeito da emoção. A emoção também nos constrói, a emoção nos perpassa e bons afetos trazem boas produções. É um bom modo de vida. Como seria um sujeito não social? É até difícil. É uma pergunta difícil que quando a gente traz essa noção de sujeito, já não dá para separar do social. Né? Algo não social não seria sujeito. Já começaria a desenhar um transtorno ali, aquele que vai afastar de tudo e de todos? Um sujeito isolado. A gente tem, né, na história, enfim, alguns casos, né, de pessoas que foram criados, né, por animais, isolados de uma comunidade. Mas a noção de sujeito ali é outra, né? Assim, se é que tem noção de sujeito, né? Uma outra perspectiva. Né? Então, assim, para ser sujeito precisa do social. Você precisa das instituições, né? Se eu tirar as instituições da sua vida agora, né, seja instituição familiar, religiosa, de trabalho, do bairro, o que sobra de você? Né? Se eu tirar as suas emoções, o que sobra de você? Quando a gente tira a razão da pessoa,
né, quando ela tem algum comprometimento cognitivo, a gente percebe o impacto significativo que ela tem no seu cotidiano, no seu... Interessante. Professor Marcos, eu até separei uma questão muito interessante para a gente poder falar sobre a questão da sexualidade, do racismo. Acho que é muito importante a gente falar também sobre essas questões, sabe? E como psicólogo, como a psicologia, né, ela pode atuar nesse contexto da vulnerabilidade social? Tá. Vamos começar sobre a questão da sexualidade? Bom, você trouxe algumas questões interessantes, né? Raça, gênero, Gêneros. vulnerabilidade, como a psicologia pode atuar. Uhum. Eu acredito que a psicologia, e aí trazendo alguns estudos, né, de Acotirene, alguns estudos de Jamila Ribeiro, estudos inclusive de Silvia Lane, da professora Cláudia Maiorga da UFMG, ela não pode se desvincular de uma ótica que a gente tem colocado assim, para entender fenômeno psicossocial, para entender sujeito, para entender sociedade, de uma perspectiva chamada interseccionalidade. Né? Todos esses autores estão tomando a mesma água, então. Todos esses autores estão evidenciando a importância da gente trazer a perspectiva interseccional nas nossas análises e intervenções. E o que essa perspectiva vai dizer? Ela vai dizer que esse fenômeno psicossocial ele perpassa por algumas dimensões que vão construir a identidade do sujeito. Dimensões como gênero, raça, etnia, território, etc. Então, ser uma mulher periférica de Belo Horizonte, uma mulher negra, diz de uma identidade de um lugar específico que a gente pode entender. Se ela é do aglomerado, se ela não é, se ela estuda em escola pública ou não. Exatamente. Se é um público LGBT, se é um público, se é uma minoria. Por quê? Porque esse público, eles tendem a vivenciar experiências de opressão e desigualdade social. Então, quando a gente tem pessoas e sujeitos em experiência de desigualdade, a gente vai ter sofrimento psíquico. A gente vai ter rasura desse fenômeno psicossocial. Sim, e a psicologia, ela tem que ir de encontro a isso, ela tem que ir contra essa perspectiva. Né? Isso está no nosso próprio código de ética. Então, se a gente não tiver a perspectiva interseccional como perspectiva de análise e intervenção, a gente não consegue romper com essa desigualdade que você trouxe, né? Que é uma problemática fundamental à psicologia. E falar dessa questão de sexualidade, tratar isso como se fosse uma doença hoje, já tem até manuais falando sobre isso, o próprio conselho já, né, ele já pronunciou a respeito. Existe psicólogos ainda tratando como doença? Ou já tirou essa história, já modificou? O que a gente tem, né, na nossa história foi algumas tentativas, né, de entender as diferenças ligadas à sexualidade, né, sobretudo ligadas à identidade de gênero e orientação sexual, como algo negativo, como alguma problemática de ordem psíquica, orgânica. Isso já caiu por terra. Né? A gente a gente necessita, inclusive, de pegar as referências do próprio Conselho, do Conselho Federal, do Conselho Regional, e as referências de psicologia que vão dizer que a diversidade é uma expressão humana, né? Natural, comum e importante à sociedade. Então, discutir, né, essas perspectivas, essa diversidade como algo negativo, patológico, já não faz parte mais do nosso escopo, ou não deveria fazer. Não deveria fazer, embora né? algumas pessoas possam insistir numa questão. Essa pergunta surgiu exatamente disso. Eu estava num shopping, não vou falar qual shopping aqui, mas na Praça da Alimentação, um grupo de pessoas utilizando essa palavra, né? Eu quis replicar o que eles estavam utilizando, como se fosse uma doença. Né? E eram pessoas mais velhas e tudo, mas hoje não cabe mais esse tipo de interpretação, né? Você está falando assim, as próprias escolas, o próprio conselho hoje já se manifestou a respeito, né, da forma de tratar, nosso mudar do dicionário, né? Hoje nós temos diversas nomenclaturas que a gente tem que se adaptar, não é isso? Isso. Então, assim, a gente não entende como doença, é uma expressão da diversidade humana, né, que tende a contribuir muito com o nosso coletivo.
E o que a gente precisa de cuidar, o que a gente precisa de preocupar é justamente com o preconceito, com a exclusão, com essa desvinculação de grupos, né? E com todas as problemáticas que essas minorias sofrem, né? A violência que essa minoria sofre, a opressão, as mortes. Tem diminuído? As pesquisas apontam, pelo menos as últimas pesquisas que eu li, apontam que não. O Brasil hoje é um dos países que mais mata a população LGBT. Mas aí eu fico pensando, o que está errado? As políticas públicas estão trabalhando de forma inversa, errada? O que está acontecendo? Porque já era para ter diminuído, não era? São questões complexas, né? Que, assim, a gente achar um ponto de erro, mas o que a gente precisa, você trouxe uma palavra importante, é justamente a promoção e a efetivação de mais políticas públicas. O entendimento do ser humano, né, de que a diversidade é algo inerente ao nosso cotidiano, o entendimento que a gente precisa, né, de adquirir uma cultura cada vez mais de diálogo, que tem se perdido, de respeito, de grupo, de entendimento da diferença. A diferença tende a nos acrescentar. A diferença de ideias, né? A diferença de posições, né? Desde que esteja dentro, né, de um escopo mínimo de dignidade, de respeito, de empatia e etc. Mas a gente tem que entender essa diferença como algo importante. O que também o autor Byung-Hun vai dizer, e outros autores, como Safatler, que há um esvaziamento de grupo também porque a gente vai criando bolhas, né? Sim. Então, se eu pertenço ao grupo A, eu não quero dialogar, eu não quero tentar entender alguma coisa do grupo B. Então, a gente precisa de ter uma maior coesão, um maior diálogo, uma maior abertura às diferenças para a gente tentar entender. E lembrando que essas problemáticas elas vão ser mitigadas a partir do momento em que a gente escutar, né, quem realmente passa por esses problemas. E não só escutar, mas a gente colocar essas pessoas em espaços de poder para que as mudanças possam ser efetivadas. Criadas e efetivadas. E eu entro com uma pergunta assim, sobre a questão do lugar de fala, sabe? Essa frase, lugar de fala, não é algo perigoso de se falar em grupos, não. Porque a gente acaba tirando um grupo que deveria ser preparado para talvez um processo de inclusão, né? E quando a gente fala lugar de fala, se esse lugar de fala não é o meu, também não é o meu lugar de escuta. Então, eu estou me excluindo do grupo. Então, se um grupo tem que estar trabalhando socialmente, para estar presente, para sentir que ele faz parte daquela sociedade, nós não podemos excluir ninguém. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala, esse aqui é o meu lugar de fala, não é o seu. Eu não estou excluindo a outra parte, não. Bom, esse conceito do lugar de fala é interessante, é um conceito principalmente desenvolvido pela autora Djamila Ribeiro, né? Autora e professora Djamila Ribeiro, porque ele é um termo um pouco distorcido, né? E Djamila trata é que é importante contextualizar de onde estamos falando. E quem está falando, né? Ou só... E de quem também. Mas não para produzir uma cisão, uma ruptura, mas pelo contrário, para a gente criar uma complementação de posições, de lugares e para a gente pensar no problema de forma conjunta. Então, o problema racial, por exemplo, no Brasil, já que a gente está falando de interseccionalidade, ele é um problema de todos nós. E a gente vai entender essa problemática a partir de lugares diferentes. E esse entendimento e essas vozes, assim, elas precisam se complementar para a gente tentar pensar e minimizar um pouco essa problemática, por exemplo, racial. Então, quando a gente pensa no lugar de fala, a gente pensa em posições, em lugares, em perspectivas complementares. Então, é um conceito importante que às vezes é distorcido, né? E que a gente tem que retomar a partir da perspectiva filosófica que a Djamila Ribeiro coloca e que é muito importante para a gente pensar nessas problemáticas. Eu vejo isso como um fator muito importante, né? Porque, na verdade, quando a gente coloca o lugar de fala num local que não é um local de fala, até mesmo para chamar uma atenção, colocar uma ordem em determinada situação,
a gente tá rompendo um diálogo ali. Isso, o lugar de fala ele nunca pode ser usado como um lugar do silenciamento, né? Mas o lugar da complementariedade, assim, Perfeito. sabe? Uhum. Muito bacana. O que a escuta qualificada ela pode ser importante no contexto psicossocial? Isso é importante, né? Uhum. Hoje em dia a gente que está em torno da psicologia, a gente escuta muito escuta. O que é uma escuta qualificada? O que é uma escuta qualificada? E às vezes são termos bem vazios em torno dessa escuta qualificada, né? E aqui a gente tem uma palavra interessante que é o fenômeno psicossocial. Uhum. Né? Então, o fenômeno psicossocial, ele vai dizer, quando a gente entende o sujeito a partir dessa perspectiva do biopsicossocial, isso já é uma boa dimensão para a gente fazer uma escuta qualificada. Né? Quer dizer que a gente vai entender o sujeito a partir de uma complexidade importante do seu modo de ser e estar no mundo. Né? Então, eu preciso entender o seu contexto, a sua história. Ele precisa se situar nesses espaços. Né? É um conceito bem clínico. Né? E esse conceito clínico ligado ao fenômeno psicossocial é muito importante porque, a partir dessa perspectiva, o sujeito vai pensar sobre o seu modo de ser e estar no mundo, né, em conjunto com nós, né, profissionais da psicologia, a partir dessa complexidade dos fatores biológicos, dos fatores psicológicos, dos fatores sociais, a partir de uma análise crítica, de uma análise interseccional, né, de uma análise dos fatores que podem levar a uma vida mais saudável, a um psiquismo mais adoecido. Então, uma escuta qualificada é um campo de troca. Troca de razão, troca de emoção, troca de experiência, troca de pensamento e troca de possibilidades. Assim, de como estamos fazendo o mundo, né? E nós mesmos. Existe uma diferença entre escuta qualificada e escuta ativa? Eu penso que sim. Né? Eu acho que a escuta qualificada ela é mais complexa, né? Apesar que dentro desse processo a gente necessita de uma escuta ativa, né? Porque é fundamental para os nossos processos de mudança uma atividade em todas as dimensões. Então, uma escuta ativa ela é uma condição sine qua non para a gente produzir algumas mudanças essenciais ao nosso cotidiano. Assim, né? Entendi. E qual a ligação entre o psicólogo, a psicologia, né, a política e os direitos humanos? Boa pergunta, né? Acho que, de certa forma, não diretamente, mas indiretamente, a gente já falou bastante, né? Ou diversas instâncias dessa ligação. Né? Não existe uma psicologia, ou se ela existe, do meu ponto de vista, ela é muito problemática, e existe, mas do meu ponto de vista é muito problemática, a política. Né? E quando a gente está falando de política, a gente não está dizendo aqui de uma política, como diz o meu amigo Jefferson, com P minúsculo, né? Política partidária, mas a gente está falando de um conceito para pensar sociedade, para pensar sujeito, para pensar processo, para pensar grupo. Né? Então, a psicologia ela precisa ser política porque ela precisa produzir afeto de mudança. Né? E não há possibilidade de saúde mental sem direitos básicos. Então, principalmente nos países latino-americanos, né, que por um contexto histórico sofreram diversas questões de violação de direitos, produzir um fenômeno psicossocial saudável, produzir um psiquismo mais saudável, produzir uma sociedade melhor, a gente precisa de promover direitos humanos, direitos básicos, de ir e vir, a saúde, a educação, a uma medicação, e etc. Eu costumo dizer, né, na sala de aula que não há possibilidade de saúde com negligência de direitos. Como que o pai, ou a mãe, ou a avó,
vai ficar saudável tendo o desafio cotidiano de tentar garantir um mínimo ali de comida para a criança sem, né? Enfim, social, né? Então Lazer, exato, educação, alimentação, vestuário, trabalho, renda, né? A gente falou de pandemia. A pandemia ela trouxe um impacto na saúde mental muito importante. São diversas pesquisas apontando isso, né? Então, a falta de trabalho, a falta de perspectiva, a falta de renda é adoecedor. E impacta diretamente nas famílias, né? Com certeza. E é complicado quando a gente vai em determinadas áreas do Brasil que a gente percebe que não há uma política social trabalhando, que os direitos humanos estão rasgados, né? Seus direitos, seus amplos direitos, e sobrevivem. Sim. Mas com a precariedade total, né? E aí não tem como a gente falar de uma saúde psíquica. Né? Uhum. Então a gente precisa de pensar, efetivar direito, efetivar saúde. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Você já viu um pai doente, uma mãe doente, como os filhos não saem daquela relação? Exatamente. O ambiente já não é tão bom para eles, né? Na convivência familiar, criação de uma criança hoje sem ter uma área de lazer, sem ter uma boa educação. Sem ter moradia. Sem ter uma moradia adequada, saneamento básico. Exato. Isso mostra o tanto que o externo implica no interno e vice-versa. Sim. Né? E por que a atuação psicossocial precisa considerar questões de éticas e cidadania? A gente já trouxe aqui um ponto importante. Uhum. Promoção de direitos humanos, né? Promoção desses direitos fundamentais e uma psicologia posicionada, né? Política, no sentido de tentar minimizar todo o processo de desigualdade e opressão, que são processos fundamentais ao adoecimento do ser humano. Né? Uma sociedade precarizada, uma sociedade ruim. Então, são questões fundamentais essas. E a psicologia pode ser neutra nesse processo social de desigualdade, somente? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, a psicologia ela precisa de ser posicionada, né? A neutralidade diz de uma posição e diz de uma postura que não vai enfrentar os nossos problemas cotidianos que vem produzindo cada vez mais adoecimento na população. Né? Então, não há possibilidade, de acordo com a perspectiva da psicologia social crítica, de diversos autores, né? Silva Lane, Martim Baró, Ana Bock, enfim, Maritza Monteiro, de uma neutralidade, porque a gente precisa de identificar esses fenômenos de maneira posicionada política para a gente conseguir uma transformação mais qualificada de sociedade. Bacana. Vamos agora fazer pontuar algumas situações, né? Como a questão do trabalho psicossocial aparece principalmente nas escolas, nos hospitais e na comunidade. Vamos começar nas escolas. Tá. Bom, entender esse fenômeno psicossocial, essa perspectiva psicossocial nessas instituições é fundamental para a gente produzir uma boa ótica de análise e intervenção. Uhum. Então a gente faz muita intervenção em escola. Como que a gente compreende assim, o sofrimento que uma criança, que um aluno / criança adolescente está passando? Então a gente tem que investigar, a gente tem que pensar, né, a partir de algumas instâncias da vida dessa criança. Né? Como que está a instância familiar na vida dessa criança? Como que está a instância de lazer e cultura na vida dessa criança? Como que está a própria instância escola na vida dessa criança? E a escola, colegas, funcionários e etc. Então, para a gente pensar no problema que às vezes chega de uma maneira muito individualizada. Às vezes a gente chega numa criança, essa criança tem dificuldade de aprendizagem. Será que ela tem algum problema cognitivo, algum problema de inteligência? Uhum. Às vezes pode, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é alguma questão social ou psicossocial, que
está acontecendo e que a gente precisa entender. Pode ser um conflito familiar, né? Pode ser uma fase, pode ser uma aula que ela considera que não é tão interessante. Né? Isso me faz pensar daquela cena que nós tivemos recente, de um pai que agrediu uma outra criança, porque o filho dele estava sofrendo bullying, já tinha comunicado à escola, a escola negligenciou essa fala, e não foi só uma vez, foram várias vezes, o pai denunciando, e aí chegou o ponto de presenciar a coisa acontecendo e ele não conseguiu se conter, né? Eu não tiro muito a razão dele não, mas porque na hora que a coisa tá pegando fogo ali, você perde às vezes a razão, né? Mas aconteceu. Então assim, as crianças sofrem bullying na escola, há uma negligência, boa parte das escolas com relação a isso, e isso traz um sofrimento social para essa criança muito grande, né? E às vezes tem medo de contar para os pais. Às vezes a criança chega em casa, o pai é daquele que fala assim, olha, não vem para casa, você apanhou, não vem para casa dessa forma não, bate também. Não é o certo, né? Mas ao mesmo tempo a escola recebe a notícia e também não faz nada. A gente pega bullying, né? Uhum. Ou violência escolar. Geralmente a gente tende, a partir dessa onda que eu citei no início, a individualizar fenômeno social. Então, bullying é um fenômeno social importante. Sim. Né? E que deveria ser tratado de uma maneira mais coletiva. Né? A partir de políticas públicas, a partir de políticas escolares, a partir do contexto familiar, né? Um contexto de diálogo, um contexto de explicação. Então, esse exemplo é um exemplo trágico de uma resolução muito individualizada de um problema complexo, onde deveria ter sido tratado pela escola, a partir de diversas ações, mas a escola precisa do poder público, né? Precisa do governo, e muitas vezes o poder público está distante dessa escola. Essa família precisa da escola, a criança precisa da família, né? E acabou que essa negligência gerou uma situação muito ruim para todo mundo. Porque a criança que foi violentada, ela pode ter sérios problemas. A criança que estava sofrendo bullying e presenciou a violência do pai pode utilizar, inclusive, isso como modelo futuro de resolução de problema. Uhum. Então, assim, quando a gente não resolve questões complexas da maneira que essa complexidade exige, a gente pode piorar a situação. Nós estamos falando de uma coisa muito importante, né? Resolução de conflitos, né? Exatamente, né? Uhum. Conflitos estão a todo tempo no nosso cotidiano, né? Uhum. Desde um conflito no seu trabalho, um conflito de trânsito, um conflito na sua família. Conflito não é problema. Uhum. O problema é quando a gente trata esse conflito de uma maneira desqualificada. Porque quando a gente trata esse conflito de uma maneira qualificada, quando a gente tenta pensar, dialogar e produzir uma solução para esses conflitos, pode, inclusive, gerar uma aprendizagem importantíssima para o nosso cotidiano de vida. Interessante. Nas escolas, nos hospitais, a gente poderia tratar da mesma forma? Tipo, a humanização no atendimento, né? A gente vê hoje a falta de empatia, às vezes, que acontece no local profissional, como a área hospitalar. Você chega com um problema, você sai com 2 problemas, né? Então a gente precisava tentar trabalhar essa questão. E como o professor Marcos visualiza essa situação? Mais uma vez, a gente precisa de pensar de uma maneira mais coletiva, o que a gente não está fazendo. Uhum. E mais então empatia. A gente chega num... Eu estou percebendo que ultimamente aqui em Belo Horizonte, no nosso município, tem saído algumas reportagens sobre a violência que os profissionais de UPA, Centro de Saúde, têm, né, têm vivenciado. Então, assim, os moradores, né, a população já está numa situação muito delicada, com uma situação de doença, precisando do atendimento. Geralmente o atendimento demorado, né, o que gera impaciência, o que vai diminuindo os bons afetos. Tem mesmo uma falta de acolhimento ali, né? No primeiro momento. Exatamente. Às vezes ela vai culpabilizar os profissionais da saúde, que às vezes também tem uma jornada muito extensa, né? Com
um número de pessoas e de atendimentos também muito extenso. Então, a gente precisa de pensar em relação a isso de uma maneira mais global, né? Mais investimento na saúde, né? Mais profissionais nesses espaços, porque a gente só vai humanizar outra a partir de perspectivas de humanização. Não adianta a gente pensar que essa pessoa tem que ser empática, ela tem que nos receber de braços abertos se ela está no segundo turno, né? Recebendo, às vezes, salários, enfim. Até compatível com a sua complexo. profissão, né? Sim. Totalmente compatível. A gente pode tentar diferenciar hoje um trabalho clínico tradicional do trabalho psicossocial? Sim, alguns livros, alguns autores vão diferenciar, né, o trabalho clínico tradicional de uma clínica ampliada ou de uma perspectiva mais psicossocial. E o que eles vão, talvez alguns autores vão chamar de uma clínica mais tradicional, e a Ana Bock trabalha muito com essa perspectiva, enfim. Vai ser a gente compreender o fenômeno de maneira individualizada. Tá? Essa criança ela tá com problema de aprendizagem lá na escola, o professor, o profissional de educação está falando que não aprende. Vamos aplicar uma série de testes, vamos entender esse problema a partir dessa. Pode ser alguma questão de inteligência, pode ser um QI baixo, enfim. Né? Então, a gente individualizar o fenômeno. O que a gente chama de perspectiva psicossocial, a gente tentar entender mais dimensões em torno dessa problemática, em torno da criança. Como que está a instituição familiar, ela está tendo os direitos efetivados, ela está, enfim, né? Como que está o processo, né? Em que fase, né? Foi só um momento, essa dificuldade sempre existiu. Então, quando a gente traz a diferença de clínica tradicional para a perspectiva psicossocial, é que uma vai, talvez como alguns autores vão dizer, vai culpabilizar o sujeito e a outra vai trazer uma perspectiva, outras dimensões para a gente analisar, para a gente tratar aqui. Muito bem. Professor Marcos, você pode trazer para a gente, compartilhar alguma experiência prática, né, que você tenha vivido com relação a essa questão da escuta psicossocial e se ela realmente trouxe um efeito? Posso. Vamos lá, deixa eu pensar, né? Bom, no próprio sistema prisional, né? Eu fui psicólogo do sistema prisional, a gente percebia que algumas pessoas que estavam ali, né? Alguns indivíduos privados de liberdade, eles estavam em processo de adoecimento, né? Às vezes de ansiedade, de depressão, que é um contexto muito complexo, né? O contexto prisional, e que a partir de um trabalho de efetivação de direitos, né? Por diversas áreas, como serviço social, a área da enfermagem, a área da psicologia, esse sujeito foi tendo menos sintomas de ansiedade, de depressão. E o que eu estou falando? O trabalho de efetivação de direitos. A partir do momento em que esse sujeito começou a receber mais visitas, a partir do momento que esse sujeito começou a participar de grupos, a partir do momento que esse sujeito começou a ter uma diversidade no seu cotidiano e parou de falar só de crime. Eles mesmos falavam isso. Eu já não estou aguentando mais esse assunto de crime, porque eu só fico dentro da cela, eu estou há tantos meses sem receber visita, eu estou há tantos dias sem receber a minha família, uma carta, sem comunicação. E como que a gente quer que esse sujeito saia desse espaço e conviva bem com a sociedade? A partir do momento que a gente traz outras perspectivas, outras dimensões que são fundamentais à vida desse sujeito, ele tem outras possibilidades e talvez ele vai estar mais apto a voltar à convivência, né, a produzir novas experiências, né, no seu cotidiano e etc. Mas será que a própria necessidade social hoje, ele não pode voltar para o mundo do crime, não? Pode, né? Assim, tem vários fatores que podem contribuir para essa volta. Porque o presídio não vai resolver o problema dele lá fora, né? Deve estar resolvendo um problema de crime.
Isso, né? Mas quando a gente traz dentro dessa perspectiva novas dimensões, são possibilidades mínimas, mas que ainda tem. Né? Porque ao reintegrar a sociedade, ele tem que ter uma mudança. Exato. Né? Ele tem que acreditar até no potencial de trabalho, né? de provedor de uma família, digamos assim. Até mesmo eu já vi em paralelo isso, criar-se a necessidade de estudar, se profissionalizar e sair do presídio já com o pensamento focado, vou mudar de vida. Eu vou mudar de profissão, vou fazer isso e aquilo. E para ele ter essa perspectiva, ele precisa de escutar sobre isso. Né? E como eles mesmos, alguns disseram, né? Olha, eu preciso de parar de escutar, eu preciso escutar outras coisas, eu preciso de fazer outra coisa, eu preciso de tentar, eu preciso de trabalhar, eu quero trabalho, eu quero a escola, eu quero mudar. Então, isso pode ser importante. Mas o presídio hoje favorece isso? Não. Então ele vai voltar do mesmo jeito, ele vai cumprir a pena dele e vai voltar. A realidade dos presídios é uma realidade de uma precarização total. Né? E é por isso que o índice de reincidência é altíssimo. Né? E outros modelos, né? O Luiz esteve aqui, né? O professor Luiz, ele trabalhou muito tempo em outros modelos alternativos ao sistema prisional tradicional, tem tido mais sucesso, né? As pesquisas apontam, etc. Que tenha trabalho, né? Vinculando preso a determinados trabalhos, inclusive com redução de pena. Porque né? Se o social influencia diretamente na construção do sujeito, a gente está em constante construção. Né? O Orleans de 20 anos, talvez não seja o Orleans de hoje, né? Sim. Se esse ambiente influencia o sujeito, a gente precisa de um bom ambiente para uma boa influência, para uma boa construção. Né? Não dá para colocar o sujeito num processo de vulnerabilização total e querer que ele seja um produto diferente disso. Né? E vice-versa. Isso me faz pensar, por que as pessoas precisam entender, né, e cuidar do psicossocial? Já dentro da sua fala. Ótima pergunta. Porque o psicossocial é a expressão do próprio sujeito e sociedade. Então, se eu entendo desse psicossocial e se eu trabalho esse psicossocial de uma maneira saudável, eu vou ter uma pessoa saudável, uma sociedade mais saudável. Né? Quando eu entendo esse fenômeno do bullying de maneira psicossocial, e a questão não é só entender, a questão também é criar ações. Sim, né? Tem que criar né? consciência e atividade. Só entender não muda nada. Eu sei que... Eu dou muito esse exemplo, né? Eu sei que atividade física faz bem para a saúde. Mas eu tô há 8 meses sem fazer atividade física. Vai resolver? Né? Então, assim... Se esse sujeito entende e coloca em ação, a questão do bullying lá que você trouxe como exemplo poderia ter outra resolução. Era um adulto deixando de agredir uma criança, era menos uma criança agredida, talvez era menos uma criança sofrendo bullying e outras mais. Né? Então a gente trabalhar esse psicossocial é trabalhar sujeito e sociedade o tempo inteiro. Pois é, isso me faz pensar também outra coisa. Como que cada um pode contribuir para um ambiente mais saudável nas questões do psicossocial? Já é a contribuição. Entendendo que ao mesmo tempo que a gente é sujeito, a gente é ambiente. E se a gente é ambiente, a gente afeta o outro. Como que a gente tem afetado o outro? Né? Então, e como que a gente tem sido afetado pelo outro? Então, quando a gente afeta o outro de maneira positiva, provavelmente ele também vai ser um ambiente positivo. É reciprocidade. Você tem que afetar as pessoas que você convive, Orleans, de uma maneira positiva. Né? E vice-versa. Se você afeta as pessoas da sua convivência de uma maneira negativa, você vai ser um ambiente ruim, um ambiente adoecedor. Isso tende a atrapalhar o nosso cotidiano, nossa comunidade, etc. Isso me faz pensar muito na sala de aula. O que nós temos na sala de aula? Pessoas mais positivas ou mais negativas? A sala de aula é muito diversa, né? Sobretudo no curso de psicologia. O que a gente não pode deixar escapar em momento algum é a coerência entre o falar e o fazer. Então, a gente precisa
ser bom ambiente, porque a psicologia fala disso o tempo inteiro. Como que a gente vai tratar, né, ou vai contribuir para o processo, né, de um bom cotidiano alheio sendo um ambiente ruim? E muitas das vezes, isso é um dilema de ser humano, né? Muitas das vezes a gente não corporifica o que a gente fala. Né? E aí é um problema. Aí complica, né? Aí complica. Muito bem, professor. E chegando ao finalzinho do nosso podcast, né? Qual seria uma dica muito bacana aí para quem está nos assistindo, hein, nos escutando aqui, sobre como atuar nessa área do psicossocial, como agir com relação ao psicossocial? Ótimo. Aí eu... Pode falar. Bom, nessa câmera pra gente. Queria agradecer mais uma vez, dizer que foi muito bacana a conversa. E para quem tem interesse em trabalhar, né, numa perspectiva mais psicossocial, eu sugiro muito as leituras em psicologia social crítica, né, em autores brasileiros, latino-americanos, que têm pensado esse psicossocial a partir do nosso contexto, das nossas problemáticas, das nossas potencialidades. Então, eu indico autores e autoras como Silvia Lane, Maritza Monteiro, Martim Baró, Antônio da Costa Ciampa, enfim, a professora Bock, tá? E dizer que compreender as perspectivas humanas de maneira biopsicossocial é fundamental para uma psicologia que produz transformação social. Muito bem. Para quem gostou, não deixe de dar aquele joinha pra gente, aquele like bacana, mandar as sugestões para os próximos programas. Valeu e até a próxima.